Fala nação, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo, porque vamos, galera, trazer para vocês aqui um pouco do jogo aberto, trazendo informações do Flamengo, mercado da bola. Flamengo segue aí, né, buscando alguns nomes importantes e surge, galera, um nome que pode estar se mudando muito o patamar do Flamengo ainda mais, que é do Thiago Almada, hein? Você vai ver a chegada do Vitão, né? Eles vão falar sobre isso. E até o fim do vídeo vamos ver também sobre a questão do Thiago Almada, que é um jogador que parece que vai ser vendido pelo Atlético e surge aí como uma possibilidade para o Flamengo. A torcida já está louca pedindo esse jogador que desfilou aqui no futebol brasileiro com o Botafogo. Então vamos agora para as notícias aí, né? E no final a gente comenta mais um pouco. Vamos lá. E vamos para o Rio de Janeiro, vamos falar sobre o mercado da bola lá na terra maravilhosa. Rio de Janeiro continua lindo. O atual campeão da América e do Brasil não tem se movimentado muito no mercado da bola e acho que tem um porquê, né? Já para Botafogo, Vasco e Fluminense, as negociações por reforços, essas aí não pararam momento algum. Envolvendo o Hulk, Atlético Mineiro e Fluminense ganhou novos capítulos. Apesar do atacante atleticano ter afirmado que pretende cumprir o contrato com o time mineiro, o Flu ainda não desistiu do negócio. A diretoria tricolor agora negocia diretamente com a diretoria do Galo, que entende ser necessária uma compensação financeira para liberar o camisa 7. Caso haja um rompimento do contrato, o valor da multa atualmente é de 60 milhões de reais. O atleta, ciente da situação atual, tem o desejo de respirar novos ares. E a expectativa é de que haja nos próximos dias uma definição neste caso. Quem anunciou o seu primeiro reforço para 2026 foi o Vasco da Gama. O Cruz Maltino acertou com o meia colombiano Johan Rojas, que estava no futebol mexicano. Agora, a equipe carioca está próxima de fechar mais uma contratação. Trata-se do zagueiro Alan Saldívia, que pertencia ao Colo-Colo. O uruguaio é um desejo antigo do técnico Fernando Diniz, que em 2023 tentou levá-lo para o Fluminense. A expectativa é de que ele desembarque no Brasil nos próximos dias. Já o Botafogo encaminhou a renovação de contrato do zagueiro Alexander Barbosa. O atual vínculo do defensor vai até o fim deste ano e as partes ajustam os últimos detalhes para o acerto. Quem deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias é o meia Christian Medina, que pertence ao Estudiantes. O glorioso avançou nas tratativas com o argentino nas últimas horas e o atleta deve chegar por um empréstimo com opção de compra. Já a situação de Savarino, que interessa ao Fluminense, segue indefinida. O venezuelano se apresentou na última tarde e teve uma conversa com o novo técnico da equipe, Martim Anselmo, para saber como será utilizado caso permaneça. O meia deve definir o seu futuro até o fim desta semana. Quem não está muito ativo no mercado da bola é o Flamengo. O rubro-negro acertou com apenas um reforço até agora, o zagueiro Vitão, ex-internacional. O defensor, inclusive, chega ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira e será apresentado oficialmente amanhã. Vale destacar que o Fla inicia a temporada de 2026 no próximo domingo, quando encara a Portuguesa no Raulino de Oliveira em Volta Redonda com uma equipe sub-20. Os principais jogadores vão se apresentar apenas na próxima segunda-feira e a tendência é que eles entrem em campo somente na terceira rodada no clássico diante do Vasco. Tá aí o mercado da bola no Rio de Janeiro, um pouco mais tranquilo que vem acontecendo aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho eu quero a opinião dos meninos sobre Vasco, Botafogo, mas o Flamengo, o Ronaldo está segurando aí sobre a chegada do Vitão, né? Ele parou no meio das férias, foi para o Rio de Janeiro fazer os exames médicos, não se falou muito no Vitão, a gente tem as imagens aí. Se tem Chapolin, você já sabe que está no aeroporto do Rio de Janeiro, está lá o Vitão sendo recebido por alguns torcedores. O Internacional, sim, anunciou que, de fato, agora ele está saindo e chega para reforçar o Flamengo. Bom personagem, você acha que pode dar liga nessa zaga do Flamengo, que Felipe Luiz deu uma de Atlético de Madrid ali em um determinado momento, deixou muito sólido. O Flamengo, às vezes, até esquecia um pouco de atacar, estava menos agressivo, mas a zaga do Flamengo ficou bem azeitada. E o Flamengo não precisa sair correndo com tanta pressa no mercado também, dá para escolher, mas eu vejo assim, vamos ver como é que vai se apresentar esse Vitão no Flamengo, a postura no Flamengo, porque no Inter, a Renata Von já queria ele na seleção brasileira.
Depois ela já queria ele pendurado lá no Beira-Rio. Quer dizer, ele foi do céu ao inferno rapidinho, dentro do mesmo campeonato. Então eu não sei que Vitão é esse que vai se apresentar. Qual é a postura dele, né? Eu acho assim, ciente que ele já está de saída, que foi anunciado pelo Inter que ele está de saída, eu espero que concretize ainda hoje o Félix Torres no Inter. Olha onde que ele foi tirar. Porque é para repor peça. Volta a ponte aérea, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, senhores passageiros, esse é o nosso assunto. Dracena, o Vitão, de crise ele entende, de pressão, porque a vida do Internacional não foi fácil. Só que ele vai para um time que já está pronto. Né, já tem os seus personagens definidos e, como eu disse, a zaga foi um dos pontos fortes desse Flamengo. Mais precisa, mas ele tem pela frente Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo. Como é que entra nesse rodízio aí a chegada do Vitão? Eu fico muito feliz pelo Vitão, porque o primeiro jogo dele como profissional foi ao meu lado, né, no Palmeiras. Primeiro jogo, Palmeiras e Ponte Preta no Allianz, aí ele fez o primeiro jogo dele, deu até cãibra nele, Ronaldo. Deu cãibra? Cãibra no menininho. Ele é gente boa? Gente boa demais, torço muito por ele, é um jogador que vai crescer e evoluir muito no Flamengo, porque ele vai treinar e jogar ao lado de jogadores de muita qualidade, e isso acaba também ajudando na sua adaptação. E o Flamengo fez certo, é contratação pontual, né? Tava precisando sim de um zagueiro, porque às vezes tem suspensão, às vezes tem lesão, né? Às vezes seleção brasileira, então isso acaba também atrapalhando. E você trazendo um jogador, né, do nível e do potencial do Vitão, eu acho que isso vai agregar muito para a equipe do Flamengo. E você que esteve ali ao lado dele na sua estreia como profissional, você acha que ele foi embora cedo? O Palmeiras vendeu ele cedo? Porque quando ele surge no Palmeiras, surge como um bom nome, né? Como um atleta para se ficar de olho. Ele vai para o Shakhtar, do Shakhtar ele volta para o Brasil, vai para o Internacional e agora entrou no radar do Flamengo, pelo que nós vimos aí na matéria, ele deve ser anunciado amanhã. Você acha que liberaram ele cedo demais, aproveitaram um pouco? Porque às vezes é o momento, né? E ainda mais naquele momento o Palmeiras entendeu que precisava negociá-lo, até pelo momento que o clube estava vivendo ali. Então isso acabou, de repente, antecipando uma situação que poderia ter prolongado. Mas eu entendo que essa ida para ele lá para o Shakhtar, ele aproveitou sim e acabou aprendendo também com o futebol europeu. E quando ele retorna para o Internacional, ele retorna muito bem. O ano passado ele oscilou muito, principalmente junto com o time do Internacional, que é normal isso. Então eu entendo assim que ele vai, como falei, vai aprender muito ao lado de jogadores experientes e vitoriosos e com o potencial que ele tem, pode ser daqui a pouco ele esteja na seleção brasileira. E o importante é ter empresário bom, hein? Importantíssimo é ter empresário bom. Mas você acha que ele tem empresário bom? Tem que ter, né? Porque o cara caiu, tava no Palmeiras, depois Shakhtar, depois agora Inter, e agora Flamengo, irmão. Mas acho que você está sendo venenoso. Não, porque Flamengo... Ele surge no Palmeiras. Não tem bola para jogar no Flamengo, não tem tudo vai isso. Ele pode vir a melhorar. Pro Internacional e não tinha como, até o torcedor do Internacional. Eu não vou enganar o torcedor aqui. Passada. Ele pode vir, porque pelo que ele fez no ano passado, jogando no Inter... Nem o Inter estava querendo muito ele aí. Nem o Inter estava querendo. O time não estava legal também. Ninguém estava feliz no Internacional. Pode com novos ares, assim como o Félix Torres com novos ares joga bola. Eu duvido, mas pode vir também a jogar bola. E o Vitão pode vir a jogar bola. Agora, merecer mesmo para entrar no meio dessa zaga do Flamengo... Você é louco você dispensar o Félix Torres. Só empresário bom, velho. Você é doido de dispensar o Félix Torres. Como que? Você... Onde você estava ano passado? Você estava na Lua? Você vai ver como o Félix Torres em novos ares, em um novo time. Você vai ver o cara da de seleção equatoriana. Seleção equatoriana. O cara que já mostrou já futebol. Eu prefiro ter calma. Cicinho, o Ronaldo está sendo um tanto quanto venenoso. Venenoso? O Vitão é um menino novo. Ano passado, eu repito, até o torcedor do Internacional oscilou, porque o time navegou no mar turbulento do início ao fim. Aí você fala assim, mas ele não foi bem. Até a Renata estava estranha ano passado. A pobre loirão aqui, a gente olhava e falava assim, ontem teve jogo do Inter. Era fácil de identificar o dia de jogo do Internacional. Agora, de fato, ele vai continuar sendo lapidado, Cicinho, porque o Felipe Luiz tem se mostrado um ótimo técnico, que quando atleta era um ótimo jogador em campo, de visão, ajudava muito ali no sistema defensivo, jogador europeu, vitorioso, e teve uma zaga muito sólida. Eu acho que está tudo muito favorável para o Vitão seguir evoluindo. Agora, com certeza, ele está chegando no Flamengo entendendo que vai ter que trabalhar.
Não, sem sombra de dúvida. Eu acho uma grande contratação, sim, para o Flamengo, até porque o Flamengo já tem os titulares, né? O Vitão, ele vem exatamente para compor o elenco, para dar mais essa qualidade. É porque o Ronaldo, assim, o Ronaldo, o Corinthians precisa contratar um zagueiro de 35 anos, para ele é o melhor do mundo. Entendeu? Agora o menino, que é novo, foi um dos principais, né? Teve as oscilações, um dos principais responsáveis pro Inter então também. Então vimos o mesmo campeonato, né? Só para deixar bem claro aqui para vocês. Parece que eu vi outros principais jogadores. Agora, assim, pro Flamengo, é muito boa a contratação exatamente para esse calendário concordo. no ano de 2026. Então, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Danilo, eles não vão jogar sempre. E precisa dessa reposição, e uma reposição o quê? Como ele, que é um jogador jovem, mas não deixa de ser experiente pela carreira que já tem. E vai contribuir muito. Se fosse pro Corinthians, ele não ia dar certo não, mas no Flamengo vai se tornar ainda melhor. Boa sorte ao Vitão. Estaremos de olho aqui no noticiário, esperando o Flamengo oficializar, ele vestir a camisa rubro-negra ali, a gente acompanhar. Agora o Ronaldo recalque. Vamos esperar, Ele não vai ter um calendário tão preenchido como o Flamengo. O Flamengo precisa de material humano, o seu calendário está diferente. Mas fevereiro é logo ali, tá, Ronaldo? Vamos para Minas Gerais. Amigos, é o seguinte, o Botafogo só ganhou a Libertadores e o Brasileiro de 2024 por conta do Thiago Almada, que era o melhor jogador do time disparado. Aquela contratação por parte do Botafogo foi decisiva, assim como vai ser decisiva também se o BAP conseguir comprar. Porque se o Atlético de Madrid quer 20 milhões de euros no jogador, o Flamengo tem que pagar agora. Tem que ligar pro BAP agora e dizer para ele depositar agora. Não tem nem que pensar, porque ele vai vir aqui pro Flamengo e aí sim vai jogar no timaço e vai ser campeão de tudo. E depois ainda vai se soerguer pro futebol. Thiago Almada no Flamengo para ontem. 20 milhões de euros é muito barato pelo jogador. Saiu a informação de que o Atlético de Madrid quer negociar o Thiago Almada, o jogador que na Argentina é tido como o substituto do Messi na seleção argentina. E eu vou dizer, eu tive num jogo da Argentina, aquele Brasil e Argentina 4-1 lá no Monumental de Núñez. Cara, o Thiago Almada acabou com aquele jogo e óbvio que ele corre muito mais que o Messi. Hoje, né? Ele corre muito mais do que o Messi, ele participa muito mais do jogo que o Messi. Então, assim, praticamente o Messi, não vou dizer que o Messi não fez falta, que eu posso estar cometendo uma loucura aqui, mas assim, o Thiago Almada não deixou a desejar, pronto, achei a palavra certa, quando substitui o Messi na seleção argentina. Um jogador de muita qualidade, jogador jovem. E aí o que acontece? Ontem saiu a notícia de que sim, o Atlético de Madrid quer vender o jogador. O Atlético de Madrid quer negociar o jogador, 50% do passe por 20 milhões de euros. E, óbvio, quando saiu a notícia que o Atlético de Madrid quer vender o Thiago Almada, começou a pipocar torcedor do Flamengo pedindo a contratação do jogador, pedindo para que o Flamengo fizesse um movimento para comprar o Thiago Almada. E aí eu estava conversando com algumas pessoas e as pessoas me falaram, olha, se o Flamengo realmente quiser comprar o Thiago Almada, se o Flamengo realmente fizer um movimento para comprar o Thiago Almada, o Flamengo tem uma vantagem frente à maioria dos clubes do mundo que podem fazer uma proposta. Qual é a vantagem? Primeiro, o projeto esportivo que vai apresentar o jogador, um projeto vencedor, um projeto campeão, mas também tem a boa relação do técnico Felipe Luiz com o Atlético de Madrid, o técnico que é tido como ídolo na equipe madrilenha, é muito querido, é muito benquisto. Os donos do Atlético de Madrid, inclusive, têm o sonho de que o Felipe Luiz seja o sucessor do Simeone. Então, assim, o Felipe Luiz ele tem uma relação extremamente boa com os donos do Atlético de Madrid. O técnico Felipe Luiz ele tem uma relação extremamente saudável com os donos do Atlético de Madrid. E isso pode facilitar na hora de uma negociação desse tamanho. A gente está falando de um jogador que é um talento nato, de um jogador que é muito bola, de um jogador que quando veio e jogou no Botafogo, ele mudou o patamar do Botafogo. E é um cara que chegaria para suprir uma necessidade do Flamengo, que o Flamengo tem muita dificuldade de encontrar. Um reserva para o Arrascaeta. Óbvio que ele chegaria não para ser o reserva do Arrascaeta, mas para ser um segundo camisa 10 ali. E aí é o que eu falo, se vem o Thiago Almada, meu amigo, é Copa do Brasil, é brasileiro e é Libertadores. Assim, não vou dizer que o Flamengo vai ser campeão em tudo, mas que vai brigar e vai dar trabalho em tudo, com certeza vai. Por quê? Galera, concordo plenamente. Se o Flamengo consegue contratar o Thiago Almada, vai ser um time, cara, espetacular. Porque assim, né, o time do Flamengo já é muito bom. O
time do Flamengo hoje é o melhor da América do Sul, não tem pra onde correr, né? É um time muito bem montado, com vários jogadores de qualidade, né? Em todas as faixas do campo você vê jogadores que são de seleção. Então, isso é muito bom, né? É muito bom. E o Thiago Almada, ele elevaria ainda mais o meio de campo do Flamengo, que já é muito bom, cara. Já é muito bom, já é muito talentoso, muito técnico. Ele seria, assim, algo impressionante. O site aqui, Coluna do Fla, vem explicando um pouco mais, né, dessa situação aí envolvendo o Thiago Almada. Todo mundo lembra, né, que em 24 ele deitou e rolou aqui no Brasil, né, com o Botafogo. Ele foi a peça principal, juntamente com o Luiz Henrique, para a campanha absurda do Botafogo, onde venceu Libertadores e Campeonato Brasileiro. E aí ele foi pro Lyon, jogou muito bem lá também, aí atraiu a atenção do Atlético de Madrid, né? Que o treinador é um argentino, que é o Diego Simeone. Só que lá ele não conseguiu, cara, jogar tão bem assim, né? Ele não conseguiu. E aqui vem explicando, né? Ex-Botafogo e atual jogador do Atlético de Madrid, Thiago Almada, tem recebido pouca minutagem com o técnico Diego Simeone. Assim, com o time espanhol precisando aliviar a folha salarial, o argentino foi colocado na lista de negociáveis. Eu acho assim, galera, ele é muito bom. Só que pro Atlético de Madrid ele não se encaixa tão bem, porque ele é um cara mais técnico, ele não é tão físico. Já o estilo de jogo do Atlético é um estilo mais físico, tem que ser jogadores que sejam mais intensos, mais marcadores, entendeu? Mais pegadores. Ele não é desse nível. Talvez ele se encaixasse, sei lá, em um Real Madrid, em um Barcelona, sabe? Em um time assim que tenha mais, que preze mais pelo jogo jogado. Então eu imagino que por isso que ele não tem muita minutagem, né? Ele é um cara que ele não é tão intenso. Então ele é mais para um time de propor jogo, não para um time onde você vai ter que se defender mais, né? Ou até passar mais tempo marcando do que atacando. Então por isso que talvez ele não tenha se encaixado bem no Atlético de Madrid. No Flamengo ele viria como uma luva, porque o Flamengo é um time totalmente assim, se encaixa muito bem com ele. E ele poderia deitar e rolar com um time ainda melhor do que aquele, né, do Botafogo de 24. Mas o que vai acontecer eu não sei, né? Segundo informação aí, o Atlético de Madrid está pedindo 20 milhões de euros. Para mim já teria que ter pago já, né? Teria que ter pago. Porque queria pagar 30, 32, 34 no Caio Jorge. Para mim ele vale mais ainda, né? Que é mais novo, entendeu? Tem muita qualidade também. Então eu acho que valeria muito a pena. Mas aí vai depender de quem? Do Flamengo, da diretoria, imagino que está atento. E o Felipe Luiz, pela boa relação que tem com o Atlético de Madrid, pode ser um trunfo a mais, né, para poder trazer esse jogador. Espero que consiga. Você pode deixar aí a tua opinião nos comentários, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui.